E aí, pessoal? Oi, gente! Voltamos com mais um episódio para vocês do Anacoluto Podcast. Eu sou a Luane. E eu sou a Eloá. A gente vai contar para vocês hoje algumas histórias que eu acho que todo aluno de ensino fundamental e médio viveu e passou por esse momento. Eu acho que independente de quando você estudou, você sofreu a humilhação de precisar se submeter a algo com o qual você não concordava para ganhar um ponto. Aquele ponto que muitas vezes era um ponto na média, e aí a turma inteira, tipo assim, chorava nessa hora. Ou às vezes era só um ponto na prova e tudo, mas ainda assim era um ponto grátis, um ponto que você precisava lutar por ele. E a gente veio contar para vocês algumas situações que a gente já se colocou na vida para poder ganhar o famigerado ponto na média. Um grande evento que acontecia todos os anos e que acontece até hoje em todas as escolas é a Feira de Ciências. Eu e a Luane, a gente sempre tinha que pensar em alguma coisa para fazer na Feira de Ciências, escolher uma matéria para apresentar, alguma coisa que fosse prático, que não levasse a gente a precisar fazer uma maquete extraordinária, fazer alguma coisa assim, sabe, muito mirabolante, uma coisa muito difícil. Então, a gente geralmente escolhia alguma experiência de ciências. E a gente lembra muito bem que teve um ano que a gente escolheu falar sobre as misturas heterogêneas e homogêneas. A gente comprou um xarope de groselha, pegou água, pegou óleo e levou para apresentar na Feira de Ciências. Quando a gente testou a experiência pela primeira vez, ou seja, 8 horas da manhã, recebendo a primeira turma que queria ver aquilo acontecer, a água e a groselha se misturaram, gente. Então, a gente tinha falado para todo mundo, gente, aqui é uma mistura heterogênea. Pá, água e xarope de groselha se misturam, para vocês que não sabem. Aí nós, não, gente, a gente queria dizer que isso aqui é uma mistura homogênea. Aí a gente tacava... o óleo. E aí a mistura ficava heterogênea. Então, assim, o nosso saiu fiasco. A gente não testou antes, a gente decidiu testar na hora. Mas, enfim, pelo menos o nosso projeto tinha alguma coisa, né? A gente levou esse projeto. Mas o melhor... Sabe o que eu amo também nesse projeto? Não era em dupla, não éramos eu e a Eloá. Nós tínhamos uma colega com a gente nesse projeto que também confiou na minha ideia da Eloá, que a gente ia levar lá na hora. Pra não destruir nada, a gente não testou em casa. A gente não testou a água, o xarope, o óleo, porque a Simone jamais deixaria a gente ficar testando comida em casa, destruindo, estragando. Então, ela disse assim, não, pode levar e fazer lá na escola, mas na minha casa vocês não vão ficar destruindo comida, não. E aí ficou eu e a Eloá tentando fazer o projeto dar certo ali, o primeiro visitante esperando, não entendia nada, e a nossa colega olhando pra gente, porque ela foi se confiando que ela ia garantir esse ponto, né, através de um experimento que eu e a Eloá garantimos, não vai dar certo, isso aqui é heterogêneo, não tem nem perigo. E o melhor, gente, a nossa equipe, ela ficou vizinha ao pessoal que estava testando. Como a gente tinha ficado na sala de ciências, né, dos experimentos mirabolantes, a nossa equipe tinha ficado vizinha ao pessoal da série da frente. Acho que a gente estava talvez na quinta série, a gente ficou do lado do pessoal da sexta ou da sétima série, e a experiência deles era, eles montaram uma mini churrasqueira à base de pilha, onde eles assavam umas salsichas com uns fios, eles enfiavam o fio num canto e no outro da salsicha, e no outro enfiava na pilha, e de repente a salsicha saía cozida. Eles faziam isso e ofereciam no final para os visitantes, para eles experimentarem a salsicha, né? Obviamente, ninguém confiava. Ninguém queria comer aquela salsicha assada daquela maneira tão primordial. Gente, uma salsicha assada na pilha. Não tinha nenhum visitante que dissesse, tipo, ninguém acreditava. E aí os coitados dos meninos que, tipo assim, queriam demonstrar que tinha servido, poxa, ninguém quer experimentar. Aí eu, Eloá e minha colega, a gente prova. Só que a gente não fez isso uma vez. A gente fez isso todas. A gente passou o dia inteiro comendo os petiscos. Os meninos assavam uma salsicha, cortavam em pedacinhos. O visitante chegava, ninguém queria comer. E aí nós, como que se nunca tivéssemos provado. A gente prova, gente, a gente jura, tá realmente assadinha. A gente passou a manhã inteira comendo salsicha assada na pilha. E olha aí, estamos aqui, vivíssimas. Então, aquele experimento não prejudicou a nossa vida. Enfim, deu tudo certo. Se vocês quiserem um dia testar, botem no Google. Podem assar a salsicha de vocês na pilha. Quem estiver precisando de uma churrasqueira e tiver, assim, sem saber de onde tirar essa força, essa energia, pega uma pilha e assa uma salsicha aqui, ó. Funciona, não mata. Esse ponto foi bem simples de conseguir. Existiram pontos mais complicados, nem todos foram assim, então, entendeu? Levar, assim, na lábia os visitantes da mistura heterogênea, depois comendo uma salsichinha, não foi, assim, sempre tão fácil. Às vezes a gente tinha que participar de alguns eventos que davam mais trabalho. Por exemplo, eu e a Eloá, a gente sempre tinha que participar dos desfiles da escola.
Os desfiles de 21 de abril, da campanha da fraternidade, do 7 de setembro, todos os desfiles eu e a Elo éramos obrigados a participar. E mais, como éramos gêmeas e as pessoas achavam que a gente combinava, somos iguais, a gente sempre ia segurando uma faixa. Geralmente, a faixa, gente, lá da frente. Não era aquelas faixas, aqueles cartazes que vão ficando lá atrás. É aquela faixa lá da frente. A faixa grande, a faixa com o nome da campanha da fraternidade. Que você não podia nem se esconder. Porque se você era um aluno levando o cartaz lá atrás, de repente você dava um perdido, sumia e ninguém sentia sua falta. Mas a pessoa que leva a faixa lá na frente, ela não se esconde. Esse ponto dava trabalho. Eu e a Elo, a gente sempre tinha que ficar o desfile inteiro. A gente rodava a cidade inteira carregando a faixa. Era super problemático, porque essa faixa ficava desestabilizada. Nós éramos pequenos, tudo bem. Os nossos colegas fugiam no meio do desfile, voltavam para casa. A gente não podia, porque tínhamos que segurar a faixa até o fim. E eu lembro claramente de uma campanha que era sobre desigualdade. Eu não lembro mais qual aí o momento. O tema era desigualdade, e aí as professoras tiveram a genial ideia de eu e a Eloá irmos representando a desigualdade. Como? Uma de nós vestida com a farda da nossa escola e outra com a farda da escola pública, para demonstrar que mesmo sendo iguais, tínhamos acessos diferentes. Sendo que nós duas éramos da mesma escola, enfim, era só uma palhaçada. Tudo que inventavam sobravam, porque nós éramos as únicas gêmeas da escola, de todos os anos, de todas as séries. Então sempre sobrava pra gente fazer alguma coisa do tipo. Outro ponto que não foi fácil foi um ponto que a gente conseguiu. A gente não lembra ao certo se era o dia da árvore, mas era o dia de alguma coisa ecológica e a gente tinha que fazer apresentações ecológicas. Enfim, era um dia que eram todas as escolas reunidas num campo lá, num bosque lá, e a gente tinha que se apresentar. Eu lembro que nesse episódio aí desse Dia da Árvore, a nossa turma inteira mandou fazer uma camiseta igual, com uma árvorezinha desenhada, enfim, com o nome do evento. Então, todo mundo era uniformizado igual. Não significa que todo mundo ia executar a mesma coisa no dia lá dessa apresentação, mas todo mundo estava fardado. E havia uma dança que o pessoal ia apresentar, e essa dança foi ficando pro final, foi ficando pro final. De repente, os dançarinos sumiram e chamaram o pessoal da nossa sala, que ainda estava lá no evento, porque nós éramos meio nerds, ficamos até o final, estávamos uniformizados com as camisetas. Chamaram o pessoal da nossa sala para dançar. A gente que não tinha ensaiado nada, não sabia um passo. Uma das alunas disse, eu sei, eu vou ficar na frente, eu vou fazer tudo o que eu fizer, vocês me imitam. Gente, foi um fiasco. Ninguém entendia nada, a menina inventava uns passos, e enfim, ficou tudo desencontrado, todo mundo ia para um lado, ela ia para o outro, enfim. Ficou na cara que aquilo ali não tinha tido um pingo de ensaio. Até porque nem eram os dançarinos de verdade, né, gente? Fomos nós que sobramos e fomos ali errados pra fazer aquela dança. Mas a professora ficou com muita pena e ela deu o ponto pra todo mundo. Inclusive os dançarinos que fugiram, todo mundo ganhou o ponto. Essa humilhação foi tão grande que o ponto foi compartilhado por todo mundo. Um outro evento que a gente teve que participar foi uma parceria que a nossa escola fez. A gente não sabe muito bem se foi com a SUCAM, algum outro órgão aí. Eu sei que a gente teve que fazer um projeto sobre prevenção da dengue, né? A gente tinha que falar com as pessoas da sociedade sobre como se prevenir da dengue. Era uma conscientização para as pessoas não acumularem água. Para você que pensa que a dengue surgiu um dia desse, não, gente. Desde 2002, eu e a Luá estamos aí engajadas, conscientizando pessoas sobre o risco da dengue. Eu lembro que nessa época, a SUCAM, não sei exatamente quem era, chegou na nossa escola e solicitava que 2 representantes de cada sala, na verdade 4 representantes de cada sala, acompanhasse lá o agente sanitário, não sei, enfim, o rapaz que trabalhava lá, para ir com ele conscientizar as pessoas nas casas das pessoas. E nessa hora, todos os alunos, tipo assim, levantavam o braço, eu, me chama, porque era uma gaseada de aula permitida, né? A gente ia passar a manhã inteira batendo perna na rua, andando com o cara lá e batendo nas portas das pessoas para conscientizar. Eu e a Lua não fazíamos muita questão disso. Mas justamente por sermos nerds, não fazíamos muita questão, sempre éramos as primeiras escolhidas, tipo assim, uma das meninas, porque eles sabiam que a gente não ia fugir do momento lá de conscientização. Os outros alunos talvez iam para casa, iam jogar futebol. E a gente não, a gente realmente ia participar porque a gente ia ficar com medo de perder esse ponto, né? Então a gente realmente ia. Na hora de dividir os bairros, a gente escolhia os bairros das casas chiques. A gente queria entrar nas casas das pessoas ricas. A gente queria ver se lá dentro era realmente aquilo tudo, entendeu? Eu e a Lu, a gente até topava participar, mas não, mas a gente topa, a gente vai, mas a gente quer escolher quais bairros e quais ruas a gente vai participar desse away aí. Aí a gente olhava pros bairros que tinham as casas mais chiques, a gente era doida pra conhecer as casas chiques da cidade. Aí a gente vai ficar com aquelas ruas lá. E os nossos colegas, tipo, não entendiam, mas a gente tinha a nossa preferência.
Uma casa em especial a gente queria conhecer há muito tempo. A gente já olhava para eles, nossa, essa casa é tão chique, como será aí dentro. A gente combinou, inclusive, de passar em todas as outras casas, porque esse trabalho era feito em duplas. Então, nós éramos 4 amigas, né? E nós dissemos, todo mundo vai nas outras casas. Aí, no final, a gente se reúne, nós 4 vamos entrar nessa casa chique aqui. É tipo assim, a dupla tinha que esperar pela outra dupla, né? Então, a gente tocou a campainha, a moça que trabalha na casa veio nos receber, achou a história muito estranha, olhou pra gente com a cara de o que esse povo tava fazendo aqui. Só que como a gente tava fardado, né, com a farda da escola, ela deixou a gente entrar, muito assim, estranhando, mas deixou a gente entrar. E aí nós falamos, bom, moça, a gente precisa ver o quintal e os banheiros. Aquelas, né? O que a gente ia fazer? Não tinha muito o que fazer, eu acho né? o máximo que os alunos da, sei lá, 5ª, 6ª série entrar na casa das pessoas. Oi, moça, tudo bem? Viemos lhe conscientizar sobre a dengue. A gente precisa dar uma olhadinha no seu banheiro, no seu quintal. O que é que a gente podia fazer? Me explica. A gente não andava nem com aqueles remedinhos, com aqueles peixes pra colocar em caixa d'água, a gente não podia fazer nada. Eu lembro de ter virado várias garrafas de refrigerante de cabeça pra baixo, porque várias casas, inclusive nessa casa chique, tinha várias coisas de refrigerante jogado lá de qualquer jeito. Eu me lembro de ter virado vários, colocado de cabeça pra baixo. Ou seja, eu estava prevenindo a dengue da casa desse povo. Era o máximo que a gente podia fazer, né? Porque a gente não tinha nenhum recurso, nenhuma ferramenta. Nós éramos alunos de 5ª série. Entrando na casa das pessoas, as pessoas olhando torto, atravessado, sem entender porque que a gente tava lá. Enfim, eles deixavam. E aí a gente chegou nessa casa chique. Pra começo de história, era muito esquisito. E eu entendo a moça que trabalhava lá ter olhado torto pra gente, porque a gente entrou reparando na casa inteira. A gente olhava pra porta, pros móveis, olhava pra tudo, porque era curioso. A gente queria, né, conhecer aquela casa. A gente não entrou, tipo assim, como quem veio executar um trabalho da dengue. A gente entrou como curiosos que queriam ver a casa chique do bairro. Aí então nós pedimos, moça, agora a gente quer ver os banheiros, né? Aí ela, tá, o banheiro fica aqui. Aí ela levou a gente, bem dizer, pra um lavabo, assim, o banheiro que ficava lá o banheiro social, o banheiro da sala, né? Então a gente olhou... Beleza, entramos no banheiro, cheirando todos os perfumes, claro. A gente não ia perder esse tempo. A gente só cheirava mesmo, gente. A gente não passava os perfumes alheios, entendeu? Não. Era só, tipo assim, nossa, curiosidade, né? Saber o perfume que o povo rico usa, né? Enfim, aí eu sei que a gente ela dava uma descarga e tudo muito bem, olhava os ralos. Aí não é certo, moça, agora a gente quer ir nos outros banheiros. Ela, doidas pra conhecer o outro andar da casa, né? A casa tinha 2 andares, né? Tinha um outro andar, aliás. Aí a gente, moça, agora os outros banheiros. Não tem outro banheiro nessa casa, não. Como é que uma casa daquele tamanho só tinha um banheiro? Um lavabo. Absurdo. Óbvio que a moça tava nos enganando, não queria deixar a gente entrar dentro dos quartos do povo pra olhar o banheiro deles, entendeu? Aí, gente, foi super frustrante, né? A gente não conseguiu. Mas existiram outras casas que a gente conseguiu explorar mais. Inclusive, tinha uma, a gente tava tão suja, tão bagunçado, os banheiros meio sujos. Tipo assim, nem sempre esse trabalho foi muito nobre, entendeu? Não. Mas realizamos o trabalho de conscientização da dengue. Acredito eu que foi um trabalho exemplar. Garantimos esse ponto aí que foi suado, literalmente. A gente terminava morrendo de calor e muito cansadas. E não valia a pena, viu? Quem queria gasear, esse aí não era um trabalho muito bom, gente. Porque a gente não conseguia se livrar do agente assim muito rápido. A gente tinha que realmente visitar essas casas. Era melhor ter ficado na sala assistindo. Pelo menos a gente conheceu casas chiques. Foi, a gente entrou em algumas casas, né? Eu lembro que a gente tragava um folder também. Pra não dizer que a gente não fazia nada, né? Um outro ponto suadíssimo que a gente correu atrás foi o ponto das Olimpíadas. Anualmente aconteciam Olimpíadas interescolar, né? Que era assim, todas as escolas da cidade participando e, enfim, competindo. Era uma coisa bem divertida. Eu lembro que nessas Olimpíadas, a nossa escola, ela tinha bons competidores, mas as outras escolas, elas eram muito mais cheias do que a nossa. A nossa escola era mais cara, enfim. As outras escolas públicas ou as outras escolas privadas que eram mais baratas, elas tinham mais alunos. Então, a nossa escola, ela entrava nessa competição com alunos bons, até bem preparados, uns times bons, mas com pouquíssimos alunos. Nós éramos, vamos supor, assim, talvez como o Japão, competindo com a China. Poucos, mas bons. Enfim, tínhamos poucos alunos, então o que os professores pensaram para tentar compensar foi que a gente deveria todo mundo participar de mais de uma modalidade. Eu e a Primeiro, que era obrigatório participar. Assim. A gente não podia deixar de participar. Todos os alunos tinham que escolher pelo menos alguma coisa para participar. Eu e a Ló nos apavoramos com a Olimpíada, vocês sabem, né? A gente fugia da educação física, nós éramos time de reserva oficial da escola. A gente não tinha o que fazer numa Olimpíada e os professores obrigavam a você participar não de uma, mas de 2 modalidades. E era um fiasco, porque a nossa escola já tinha poucos jogadores e eu e a Ló ainda íamos estar entre eles, né? Então a gente se agarrou às possibilidades que tinham.
A gente chegou e perguntou, gente, vamos lá, mostrem o que tem pra fazer, o que daria pra gente fazer. E 2 modalidades se encaixavam perfeitamente com a gente. Uma delas era a redação. Né? Eu lembro que a Luane fez uma redação, inclusive ganhou a medalha de ouro nesse ano da redação. Eu e a Lua, tudo que a gente pudesse apegar com uma coisa que não exigisse realmente treino. Então, papel e caneta vai dar certo. A modalidade de redação é nossa. E nós achávamos que, tipo assim, estávamos fazendo muito pela escola, mas não. Eles exigiam. A gente tinha que escolher mais uma modalidade. E foi então que a gente caiu no dominó. A gente deu uma olhadinha, né? Uns jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro é fácil, a gente vai ficar sentada, não vai exigir tanto da gente. Vamos, bota aí o dominó. A gente achou, inclusive, que dominó era até mais fácil do que dama, né? Porque a gente pensou, não, dominó eu acho que não tem regra, é um joguinho assim mais suave. Dominó você joga com seus avós, gente. Qual a dificuldade que tinha? Eu e a Lua pensamos, deixa, beleza, vamos lá. E ainda ia ser em dupla, né? Então a gente ia jogar juntas. Eu e a Lua íamos jogar juntos dominó. Corta pro dia das Olimpíadas. Chegamos lá, véspera de jogar dominó, nossas outras 2 colegas de aula, que também eram dupla no dominó, chegaram pra gente e falaram, e aí, meninas, são preparadas, conhecem as regras? E nós, regras? Que regras? Existem regras no dominó. Não acredito, vocês não conhecem as regras. Meninas, pelo amor de Deus, isso vai ser um fiasco. Elas puxaram a gente de canto, chamaram um professor de educação física e disseram, as meninas não conhecem as regras. E eu e a Ló, tipo assim, se olhando em pânico, tipo, que regra, gente? Como assim? Onde é que tem regra no dominó? Já tem regra em todos os esportes, como é que tem regra no dominó? E elas em pânico. E, gente, vocês não têm noção da outra dupla. Elas eram outras meninas da nossa sala, 2 colegas nossas, da mesma idade, porque a gente ia competir com a galera da 6ª série, sei lá. Todo mundo competia só com a sua turma. E elas, a sorte da nossa escola é que eu e a Eloá tínhamos essa outra dupla da mesma sala que provavelmente ia pra final, ia pras cabeças, porque elas sabiam todas as regras do dominó. Então, pra quem não sabe, por exemplo, uma regra que eu não esqueci é que se você bater com aquela peçazinha que tem as duas pontas do mesmo número, tipo 1 e 1, 2 e 2, você ganha mais pontos. Eles chamavam isso aí de bater com carreirão. Ganhava mais pontos. Se você batesse nas 2 pontas iguais, tipo, se você terminou, a última peça era, sei lá, um 4, e a primeira peça que tinha começado um jogo era o 4, aí você batia nas 2 pontas, então você ganhava mais. Gente, existiam 1 milhão de regras aí para esse dominó. E elas puxaram a gente de canto e começaram a falar essas regras uma atrás da outra. Eu e a Lu, a gente se olhava em pânico e pensava, calma, a gente vai perder na primeira rodada, e aí vocês continuam jogando, não precisa ficar tão assustada. Então a gente foi, né? Bem apavorada, sentamos, fomos jogar com as meninas e fomos jogando. E fomos ganhando, e fomos passando. E ficamos extremamente... E era tipo assim, gente, era tipo Olimpíadas, tipo, sabe? 8avas de finais, 4as de finais, era meio que assim, era meio que eliminatório. Eu e a Ló, a gente jurava que a gente ia no primeiro, tipo assim, acabou, e a gente sai. Só que a gente foi passando e ficando, e o pânico aumentando, porque assim, se a gente tivesse perdido de primeira, pronto, vida que segue, né, galera? A gente tentou, participamos, ponto de participação. Mas a gente ganhava. Simplesmente a gente ia para as outras fases. O tempo todo a gente ganhava e ia para uma próxima fase. Eu lembro que quando a gente chegou na semifinal, as nossas colegas, né, as outras 2 meninas da nossa sala, que eram, sabe, todas as regras, foram eliminadas por as meninas que foram jogar com a gente. Aí nós, gente do céu, o que tá acontecendo? Nós fomos pra semifinal, gente. Isso era muita sorte de principiante. E as meninas, elas se levantaram da mesa derrotadas e olharam assim pra eu e a Eloá ficando na mesa, sentadas. Com um olhar tipo assim, meu Deus, a nossa escola já era. As representantes que estão ficando, meu Deus. E então, nós partimos pra semifinal e fomos jogar com essas meninas. E essas meninas eram muito boas. Elas eram da escola que minha mãe trabalhava, então a gente já até conhecia elas. Tu lembra que a gente conhecia as meninas? Então, a gente até já conhecia elas, então foi uma partida bem amigável. A gente ficou conversando, batendo papo. E aí, meninas? Porque eu e a Lua, já que a gente sabia que ia perder, né? A gente pensou, então vamos pelo menos... perder amigavelmente, fazer amigos e tudo. Então, nós não fomos pra final, né? As meninas ganharam, foram disputar a medalha de ouro, mas nós fomos disputar a medalha de bronze. A gente nunca pensou que ia chegar tão longe. E partimos pra disputar a medalha de bronze. Gente, a gente ficou, meu Deus, como foi que isso aconteceu? E o pior, que nesse dia aí do dominó, assim, demorou muito as partidas, então os outros jogos iam acabando e a galera ia se reunindo nos jogos que tinham. Tipo, tinha o vôlei de um lado, futebol de outro. E nessa hora só tinha sobrado a galera do dominó. A escola inteira lá, de torcida. Eu lembro do professor de educação física, meninas, vai dar certo, vai dar certo. E eu ia lá, meu Deus do céu. O que era pra gente ser eliminado na primeira rodada já virou uma disputa pela medalha de bronze, com a escola inteira aqui colocando expectativa e a gente nervosas. E tem uma foto desse momento. A foto que está ilustrando esse episódio é desse momento de pânico. Eu e ela olhávamos, acho que foi minha mãe, não sei, alguém bateu essa foto, enquanto a gente pensava, meu Deus, estamos indo disputar a medalha de bronze. E, gente, pasmem.
Nós ganhamos a medalha de bronze. Nós saímos dessa Olimpíada com 2 medalhas, a medalha da redação e a medalha do dominó. A gente simplesmente não conseguia acreditar que a gente era tão boa num jogo que a gente praticamente não conhecia nada. Foi um sucesso, a gente ficou mostrando pro Jaime, viu, Jaime? Eu não disse que a gente ia pras Olimpíadas, eu não disse que a gente ia ganhar as nossas medalhas. Eu e a Lola com várias medalhas, várias não, né, só eram 2 a da redação e mas a gente muito satisfeita com o nosso medalha, porque a gente foi suado, entendeu? E foi merecido, porque a gente não sabia, a gente ganhava, quando a gente terminava a rodada, eles contabilizavam os pontos e dizer que a gente ganhou e tinha passado para a próxima, a gente ficava se olhando, tipo assim, sério? Nossa, vamos. Foi maravilhoso o gosto dessa vitória. Bom, gente, como vocês podem ver no somatório desses pontos aí, a gente saiu muito bem, né? Então a gente passou todos os anos. Passamos bem, acima da média todos os anos. Então, assim, deu tudo certo. A gente realmente conseguiu vencer cada um desses pontos aí. Pra vocês verem, o aluno que tá passando nem sempre é só estudo, entendeu? E suando pra aprender. Às vezes ele tá ali se esforçando muito mais do que isso, gente. Ele tá ali se jogando em tudo quanto é coisa que ele não sabe fazer, que ele não tem talento, dançando no dia da árvore, jogando dominó, segurando cartaz, fazendo de tudo ali pra poder garantir esses pontos. E a lição que a gente deixa aqui pra vocês é que, gente, se a vida lhe oferecer um ponto, corra atrás, vá, se esforce, vai dar certo. Às vezes você é ruim naquele esporte e você ainda sai com a medalha de bronze e um ponto na média. Então, tipo, aceite as oportunidades, entendeu? Tem coisa que você nem imagina que vai dar certo e vai dar bom. E é isso, a gente se encontra no próximo episódio, próxima segunda-feira. Espero que vocês tenham curtido desse episódio, mais um pouco da nossa carreira, tanto de atletas como de estudantes. Depois a gente divide mais um pouco com vocês. Um beijo e até o próximo. Um beijo, pessoal, e até o próximo episódio.